Oi gente, eu sou o Everton e hoje eu vou falar sobre os neurônios que apagam memória. Tem até um filme que mostra cientistas apagando a memória das pessoas. Um filme Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, do Jim Carrey. Lá mostra, né, mais ou menos isso acontecendo, só que é uma ficção, né? Só que foi comprovado, né, um estudo no Japão comprovou que realmente os neurônios apagam memória. Isso era uma coisa que um tempo atrás acreditavam que não era possível e hoje já mostram, já tem os estudos comprovando que realmente acontece. E aí a gente usa o exemplo de quando a gente é criança, que parece que o ano não vai acabar nunca. A pessoa fala que você vai ganhar só uma coisa só ano que vem, parece que nunca chega, é uma eternidade, porque ali quando a gente é criança tudo é descoberta, tudo é novidade, então nosso cérebro só está absorvendo informações, uma capacidade imensa de armazenar informação. E quando a gente é adulto, o ano passa rapidinho, né? A gente fala, nossa, como o ano acabou rápido, porque isso acontece, né? Quando a gente é adulto, a gente entra na monotonia. E aí o que acontece é a gente sempre fazendo as mesmas coisas, repetidamente. E aí, quando dormimos, acontece o processamento de armazenar a memória. E o nosso cérebro, o que ele faz? Ele corta tudo que ele acha que é irrelevante para nós, ele tira fora e deixa somente o que for importante para nós. Por exemplo, se a gente está fazendo sempre as mesmas coisas, ele vai falar, isso aqui não precisa guardar no cérebro, isso aqui eu tiro fora, isso aqui eu deixo. Então, no caso da criança tudo é novidade, então isso aqui eu deixo, isso aqui eu deixo. Agora, na questão do adulto, peraí, isso aqui já está aqui, então essa informação já está aqui, então já foi feito, por exemplo, algum tipo de trabalho que você faz todo dia, não, peraí, essa memória aqui não precisa guardar, então tira fora. Então ele tem mecanismo de tirar memórias que não precisam ser armazenadas, porque é tão repetida que não tem necessidade de armazenar. E aí dá aquela sensação, por exemplo, se você fez tanta coisa repetida em um ano, que ele tirou aí mais ou menos, aí vamos colocar 2 meses de memória. Então um ano para você teve 10 meses. Entendeu? Ó que interessante, ó que louco. Então isso aí é o que hoje eles conseguem comprovar. E aqui eu mostro aqui que na parte do nosso sono REM é onde acontece, é o momento em que os nossos olhos se movimentam rapidamente e é responsável pelos sonhos, é onde a gente sonha, e o processamento inconsciente de problemas que precisamos resolver. Beleza, tranquilo. Aí quando vai para o modo NREM, aí acontece o sono profundo. É onde acontece o armazenamento de memórias. Ele pega as memórias em curto prazo e coloca para longo prazo. É nesse momento que faz isso. Espera aí, isso aqui não é relevante, vamos tirar fora. E tudo isso acontece lá no hipocampo. Lá no hipocampo que acontece o armazenamento de memórias. Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é um neurônio. Tá vendo aqui, gente? Eu tentei desenhar mais ou menos aqui um neurônio. Do meu jeito, né? Aqui, ó. Esses aqui é os dendritos. É onde vem a informação, ó. A informação vem por aqui, beleza? Todas as informações vêm pelos dendritos. E aí vai passar aqui, ó. Aqui é o corpo celular. Tem gente que chama de soma. Eu prefiro o corpo celular mesmo. E aqui dentro o núcleo, né? E tem as mitocôndrias, né? As mitocôndrias é a célula importante aí de fazer respiração celular. Aí ele vem aqui, ó. Aí aonde ele vem aqui, vem o axônio.
o impulso nervoso, né, da informação vem aqui pelos dendritos e vai aqui, ó, ao longo pelo axônio. Aí o axônio aqui, ó, o terminal do axônio. E aqui é onde vai levar a informação. Ela vem por aqui e leva por aqui, sempre num sentido só. Ela nunca retorna, ela sempre vai num sentido só. O impulso nervoso sempre num sentido só. E aqui a bainha de mielina. A bainha de mielina é que está recobrindo esse axônio. Ela serve como um isolante elétrico, porque é um impulso elétrico, né? Então ela serve como um isolante elétrico e serve também para ajudar na rapidez da informação desse neurônio. Ela ajuda na rapidez, porque aqui, ó, com a bainha de mielina ele vai saltar. E aí vai ser bem rapidinho. Então ela agiliza a rapidez do neurônio. Aí é para vocês verem mais ou menos como é que é o neurônio. Aí eu vou mostrar também na realidade como ele é também, para vocês verem também. Olha aí, pessoal, como que é os neurônios, olha. Aí dá para vocês ver mais ou menos aí como que são eles. Como é diferente, né? Você vendo assim na realidade, vocês vê como é a diferença de como realmente eles são, né? Engraçado, né? Uma coisa meio gelatinosa, né? Mas é muito lindo, né? Muito incrível e extraordinário. E no caso, né? Por que nosso cérebro faz isso, né? Corta as memórias repetidas. Porque ali é uma forma de aliviar a sobrecarga do cérebro, né? Para não sobrecarregar ele e priorizar as informações novas que for chegando. E outra coisa também que é interessante é o olfato, né? Porque a nossa visão, a nossa audição, os outros sentidos, paladar, tudo é levado pelos neurotransmissores, pelos axônios até o nosso cérebro, lá o tálamo, né? Que vai associar todos os sentidos, menos o olfato. O olfato ele está indo direto para a parte do cérebro que está pertinho onde acontece o sistema límbido, onde onde tem um sistema das emoções. Então o olfato está bem pertinho onde acontece o sistema das emoções, tristeza, alegria, raiva, aonde acontece esse sistema de emoção ali nas amígdalas, né? As amígdalas que está aqui do lado é o que nos dá a sensação do medo e também está relacionado um pouco na questão de sexual também, na vontade da relação. E o bulbo olfatório está indo bem pertinho deles, de todo desse sistema lípido. Esse sistema lípido é o sistema que é o sistema das emoções. Então o olfato está muito ligado às emoções, porque ele está muito perto. Então muitas vezes quando você sente um cheiro, você lembra, ele te remete a uma lembrança muito mais rápido e muitas vezes emotiva. Quando você sente o cheiro, você às vezes lembra, nossa, depois de muitos anos, nossa, uma pessoa faz uma torta e a pessoa sente o cheiro, às vezes nem viu que está fazendo torta, aí sente o cheiro e já começa a lembrar que a avó, por exemplo, a mãe fazia aquela torta, ele começava a lembrar, e aí você já começa a lembrar do gosto, do jeito que era feito, então ela te remete tanto às lembranças quanto às emoções também. Então isso é bem interessante, né? E a questão da transmissão dos neurônios, os neurônios ele se transmite pelas sinapses, né? Pode ser tanto química quanto elétrica. Quando é elétrica, ela vai direto, ela não pode parar. Aí nesse caso aí é nossos olhos, por exemplo, ali a retina. Ali os nossos olhos ele reflete, né? Ele manda para os fotorreceptores, que vai mandar para o cérebro. Na verdade a gente não enxerga pelo olho, né? A gente enxerga, se a gente for ver mesmo, a gente enxerga pelo cérebro, porque é o nosso cérebro que vai associar para a gente conseguir poder ver. O nosso olho é só um refletor
que vai lá para os fotorreceptores, que vai mandar para o cérebro lá associar e a gente poder enxergar aquilo. Então, isso aqui, essa comunicação não poderia ser química, né? Tem que ser elétrica, porque aí não pode parar. Tem que ir. No caso uma transmissão química pelos neurônios e as sinapses químicas, quando é preciso, claro, a forma elétrica é mais eficiente, só que a forma da transmissão química ela é mais fácil de controlar, né? Ela tem mais controle. Por exemplo, quando uma pessoa sofre de ansiedade, se não fosse esses neurotransmissores químicos, a pessoa não adiantaria tomar um remédio para ansiedade que não ia funcionar. Então o que acontece? A pessoa toma um remédio de ansiedade que vai inibir o neurotransmissor da ansiedade. Olha que louco. Você vai, por causa dessa medicação, ela vai agir diretamente lá nessa sinapse do neurônio, nessa comunicação dos neurônios, inibindo a sensação da ansiedade, do nervosismo, fazendo com que você se acalme. Então, essa é a diferença do neurotransmissor ali químico, né? A transmissão química para a transmissão elétrica ali. Outra coisa interessante é que os impulsos elétricos se propagam ao longo do axônio em uma velocidade de 400 km. Imagina, muito rápido. E mais de 200 pequenos projeções de dendritos se ramificam ao redor do corpo celular, ligando os neurônios com milhares de outros neurônios, formando uma rede interconectada. Então aqui tem muita informação interessante, né, gente? Essa questão de como acontece, né, essas transmissões dos nossos neurônios é muito, muito legal. É isso, gente. Aqui só foi para a gente abordar um pouco sobre esse assunto super interessante e muitas vezes muita gente não acreditava ou não acredita, mas que é verdadeiro, que realmente os neurônios apagam memórias, mas, é claro, é um mecanismo do cérebro para impedir a sobrecarga no nosso cérebro, né? Uma defesa, né? E importantíssima, né? Aí mostra como é importante, né? A gente sempre está em busca de novidades, de estudar, de fazer coisas novas, para a gente fortalecer. Como é que a gente fortalece, né, esses neurônios? A gente fortalece com exercício físico, uma boa alimentação, porque também tem outra coisa que também as pessoas antigamente não acreditavam, era na renovação dos neurônios, e hoje também é provado que os neurônios podem se renovar, né? Acontece a neurogênese, né? Onde claro, aquele neurônio ali, ele é o mesmo neurônio de quando você é criança até o final, porque cada neurônio está carregando uma lembrança. Então aquele neurônio ali, ele está carregando uma lembrança. Então ele está se conectando, aí lá no seu subconsciente tem várias informações, neurônios antigos. Então esse neurônio, ele não se modifica. Às vezes ele pode ser substituído, aquela ligação ali é interrompida, porque o neurônio vai se ligando a outros. Aí às vezes a ligação é interrompida e vai se ligando a outras ligações, outras lembranças. Mas o neurônio é sempre o mesmo. O que acontece é o surgimento de novos neurônios. Você pode tanto ter um ganho de neurônios quanto uma perda. Se você tiver uma perda, você vai ter um problema degenerativo. E aí é onde está o mal de Alzheimer, né, Parkinson, esses problemas. Uma perca, começa a afetar os seus neurônios. Os seus neurônios é muito importante na questão da sua aprendizagem, da concentração. Ele está ligado a tudo. Ele está ligado à comunicação de todos os sentidos, armazenamento de memória, ele está ligado a tudo. Então, a emoção, né? Então ele está ligado a tudo. Comunicação ali da contração muscular. A contração muscular é uma comunicação do neurônio com a acetilcolina, o neurotransmissor que vai se ativar para você contrair aquele músculo. Então, tudo tem um neurônio, tudo tem um neurônio. Então, o que pode acontecer são novos neurônios. Esses novos neurônios
carregando novas informações. Então é a neurogênese. Para isso acontecer, para você tem que estudar, você tem que praticar jogos de memória, coisas que ativem seu cérebro, aprender coisas novas, tipo um idioma novo, algo assim, coisas assim, para poder fortalecer o seu sistema neurológico e aí acessar novos neurônios e te tornar uma pessoa com uma memória bem melhor, um psicológico melhor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, me ajuda aí, se inscreva no canal, me dê sugestões de assuntos novos. É isso. Um abraço.